Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar sobre a história do plantão psicológico. Mas antes de iniciarmos, iremos falar de um grande teórico chamado Carl Rogers, criador da terapia centrada na pessoa, ao qual influenciou o plantão psicológico. Carl Hanson Rogers, conhecido popularmente por Carl Rogers, foi um psicólogo americano que deu origem à terapia centrada na pessoa. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1902, na cidade de Oak Park, em Illinois. Faleceu em 4 de fevereiro de 1987, na Califórnia. Seu pai era engenheiro civil e sua mãe dona de casa, sendo o quarto filho entre 6. Rogers sempre foi um ótimo aluno na escola, aprendendo a ler antes de seus 5 anos e pulando o jardim de infância. Aos 12 anos, sua família se mudou para uma região rural. Entrou na Universidade de Wisconsin em 1919 para estudar agricultura. Após uma conferência em 1922 na China, percebeu que não era aquilo que buscava e passou a estudar história. Graduou-se na Universidade de Wisconsin com diploma em História e posteriormente passou a estudar Teologia no Seminário Teológico Unido em Nova York. Após um seminário realizado, Rogers percebeu que estava questionando sua fé. Voltou-se a partir desse ponto para o estudo da psicologia, transferindo-se para a Teachers College of Columbia University em 1926. Ele viu que ao estudar psicologia teria a possibilidade de continuar estudando as diversas questões da vida sem que tivesse ligado a uma doutrina religiosa. Decidiu se inscrever no programa de doutorado em Colômbia, que completou em 1931. Quais teorias desenvolveu? Humanismo. Carl Rogers foi um dos principais psicólogos a difundir e desenvolver ainda mais a psicologia humanista, também proposta por Abraham Maslow. Diferente das teorias que tinham se difundido até então, o humanismo possuía uma visão mais holística de enxergar o homem. No humanismo, o homem não era visto como um ser levado por um inconsciente, e nem mesmo como alguém suscetível e influenciado por fatores externos. Ele era visto como alguém dono de si mesmo e de seus pensamentos, sendo responsável por suas atitudes e escolhas. Com essa nova abordagem, Rogers não focava no estudo da pessoa que estava doente, mas sim de um indivíduo sadio. Ele levava essa abordagem não identificando as pessoas passivas e à espera de uma cura, mas sim de cada um sendo responsável pela sua própria mudança. A partir dessa abordagem surgiu a terapia centrada na pessoa. Terapia centrada na pessoa. A terapia centrada na pessoa, TCP, tinha a visão do processo terapêutico como uma relação de cooperação entre o terapeuta e o cliente. Nessa relação é visto o desenvolvimento pleno, a descoberta do eu e a autorrealização. A tese defende que não se deve dar ênfase apenas aos problemas e situações ruins vividas anteriormente, vistas de um aspecto racional e intelectual, mas sim a todos os sentimentos que envolvem emocionalmente a pessoa. E o mais importante, dando ênfase a como a pessoa está se sentindo no momento presente. Na TCP, é colocado que toda pessoa possui uma tendência natural à atualização, sendo promovida de acordo com suas relações. Sendo essa tendência à atualização o que impulsiona o indivíduo para o seu desenvolvimento e realização pessoal. Histórico do plantão psicológico. O plantão psicológico surge como uma modalidade de atendimento proposta pelo Serviço de Aconselhamento Psicológico, SAP, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em 1969, tendo como coordenadora a professora Raquel Leia Rosenberg, cujo objetivo inicial era oferecer um atendimento diferenciado à clientela que procurava o serviço, constituindo-se como uma alternativa às longas filas de espera. O plantão psicológico baseia-se no modelo de aconselhamento psicológico proposto por Carl Rogers, o qual, inicialmente, esteve atrelado ao exame de personalidade por meio dos tão falados e famosos testes psicológicos. No entanto, Rogers, a partir de sua prática, começa a questionar este modelo de aconselhamento e propõe uma mudança de perspectiva, passando a dar importância ao cliente e não ao problema, à relação e não ao instrumental da avaliação, ao processo ao invés do resultado.
Morato diz que Rogers não se deteve somente na técnica e voltou-se para as possibilidades da relação de ajuda e caminhou no sentido de não se restringir unicamente à prática clínica tradicional, ou seja, da psicoterapia, e seguir o caminho do aconselhamento psicológico. Não se fechou em uma prática unicamente clínica. Ouvindo as demandas sociais e reformulando este campo em função das demandas, foi possível dirigir-se para outros contextos que também demandavam ajuda, como, por exemplo, escola, educação, grupo, conflitos sociais, empresas. Essas experiências passou a repensar como a origem de tensões, conflitos e crise dos homens e pessoas encontram-se nas diversas situações do relacionamento humano, ou seja, da condição humana no mundo com os outros. Sendo assim, o aconselhamento psicológico se configura pela abertura do conselheiro para acolher qualquer demanda que se apresente. A ideia é receber o cliente e facilitar para que este se posicione diante do seu sofrimento e decida se o atendimento será um aconselhamento, uma orientação ou até mesmo uma psicoterapia. O conselheiro, ao acolher o cliente, pode, junto com esse, explorar não só a queixa, mas outras possibilidades diante dessa. O aconselhamento psicológico, então, constitui-se pela disponibilidade e flexibilidade em propor alternativas de ajuda. Porém, o acesso aos serviços da psicologia ainda não está garantido a todos, especialmente nos países em que o desenvolvimento ainda é precário. Hagenberg, 2004, pondera que, no mundo atual, fazer várias psicoterapias breves nos vários momentos diferentes de uma pessoa parece fazer mais sentido do que uma análise única. Por longo período de tempo, Hagenberg afirma que o fenômeno da exclusão social acontece de inúmeras maneiras, econômica, social e cultural. Testemunhamos em nosso meio, como parte desse processo, inúmeras pessoas vivendo em situações de grande sofrimento, sem dispor de possibilidades para encontrar a ajuda necessária para seu tipo de padecimento. É urgente que possamos contar com práticas clínicas de qualidade e que tenham sido desenvolvidas em meio ao rigor demandado pela comunidade científica, para que possam ser inseridas em políticas públicas de saúde mental. No entanto, a proposta de atendimento do plantão psicológico vem para preencher esta lacuna, adequando-se às necessidades da pessoa que necessite conversar com um profissional capaz de ajudá-lo a entender melhor a sua realidade em seus momentos de aflição, prestando assim uma atenção especial em diversas circunstâncias.